Cobranças firmes foram feitas dentro do vestiário do Vasco após a derrota para o Bragantino. O ambiente ficou pesadíssimo. Alguns jogadores condenaram a atitude da diretoria em aplicar algo muito além da lei da mordaça. O presidente Pedrinho poderá pedir licença do cargo nesta segunda-feira. Interessado em fazer negócios com o Marinax, foi à Alemanha e participou de uma reunião com o grego bilionário. Nesta segunda-feira, teremos 2 sorteios importantes para o Vasco, um da Copa do Brasil e outro da Copa Sul-Americana. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Segura aí, vamos falar sobre o Marinax. Reunião aconteceu na Alemanha. Bom, clima muito pesado no vestiário do Vasco após a derrota para o Bragantino, porque houve uma cobrança muito forte. Alguns jogadores pegaram a palavra pedindo para que cada atleta buscasse chamar a responsabilidade, dedicação redobrada, porque a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro passa a ser delicada. O Vasco briga contra o rebaixamento. Neste momento, é ali que o Vasco se encontra. Teremos uma pausa para a data FIFA. O Vasco volta a jogar somente no dia 12 de junho, diante do São Paulo, no estádio do Morumbi. E ontem, após o jogo, a diretoria tomou uma decisão que acabou desagradando e muito a alguns jogadores, criando um ambiente ainda mais hostil. E eu vou te explicar. Após cada jogo, existe uma zona mista, onde todos os atletas passam por ali. Alguns falam, outros não, decisão de cada atleta, que eu respeito muito. Alguns gostam de falar e outros não, com os jornalistas ali presentes. Ok? Sempre funcionou assim. O que ontem a diretoria do Vasco fez? Ela não só fechou a zona mista, como impediu que a imprensa registrasse a saída dos atletas passando pela zona mista. E causou um desconforto enorme em alguns jogadores. Por quê? A manifestação de cada um de querer ou não falar é algo democrático. A diretoria pode pedir para os atletas não falarem, o que é absolutamente comum. E alguns atletas gostariam de se manifestar. Alguns jogadores gostam de falar com os torcedores através dos jornalistas que ali estão presentes. Existem atletas comprometidos com o torcedor e que gostariam de dar alguma resposta ao machucado torcedor vascaíno. E a estes jogadores, a estes atletas, lhe foram tirado este direito de poder, por livre arbítrio, conversar com os jornalistas, porque nenhum atleta é obrigado a falar. E o Vasco toma uma atitude muito errada, porque às vezes é importante ouvir a manifestação do atleta para que a diretoria, algum membro da comissão técnica, possa olhar aquele atleta e saber um pouco mais do que ele pensa através destas manifestações democráticas que ontem o Vasco acabou impedindo, aplicando, além da lei da mordaça, né? Porque aplicou também a proibição dos jornalistas mostrarem as imagens dos atletas andando e saindo. Olha, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Amanhã, o presidente Pedrinho passa a chefiar a delegação brasileira que vai se encontrar em São Paulo para os jogos contra Equador e Paraguai. Caso o Pedrinho peça licença do cargo de presidente do Vasco da Gama durante período de 10 dias, quem assume o posto é o Dr. Paulo César Salomão Filho, que é o primeiro vice-geral do Vasco da Gama. Pedrinho não é obrigado a pedir licença, mas caso assim faça,
Paulo César Salomão Filho será o presidente do Vasco nos próximos dias. 2 sorteios importantes acontecem amanhã. O primeiro a partir do meio-dia no Paraguai, na sede da Conmebol em Luque. Vai definir o adversário do Vasco na fase oitavas de final da Copa Sul-Americana, caso ele supere no play-off o Independiente Del Valle. A Conmebol vai confirmar amanhã as datas destes confrontos contra o Independiente. Primeiro jogo será no Equador e a segunda partida em São Januário. E às 3h30 da tarde, na sede da CBF, o sorteio para definir o adversário do Vasco na fase quartas de final da Copa do Brasil. Teremos 2 sorteios na CBF, a definição do adversário e a definição da ordem dos mandos de campo, se o Vasco joga a primeira fora ou em casa. Agora sobre Marinax e a reunião que aconteceu na Alemanha. Quem está a fim de fazer negócio vai ao encontro do futuro investidor. Isso aconteceu. Jorge Nicola traz os detalhes. Bora te atualizar ainda sobre a viagem do presidente do São Paulo, Júlio Casares, para a Alemanha, e ela tem a ver com Evangelos Marinax. Júlio Casares está em Munique, na Alemanha. Foi bastante criticado por conta dessa viagem, porque enquanto ele assistia à final da Champions, vitória por 5-0 do PSG contra a Inter de Milão, o São Paulo perdia mais um jogo do Campeonato Brasileiro, derrota por 2-1 para o Bahia em Salvador. Mas queria contar para vocês que a viagem do Júlio Casares foi muito além de assistir a final da Champions. O presidente tem um encontro marcado com Evangelos Marinax, o magnata grego que é dono do Nottingham Forest, do Rio Ave, além de uma série de outros clubes, e com quem o São Paulo tem negociações avançadas para uma sociedade nas categorias de base. Esse encontro já estava sendo desenhado há algum tempo, e como o Júlio teve um aporte, um patrocínio, um patrocinador do São Paulo topou bancar as viagens e também o ingresso do jogo da Champions, ele sabia que o Marinax estaria na final da Champions e os dois se encontraram depois da realização da partida. Importante lembrar que São Paulo e Marinax veem essa negociação como bastante avançada. As questões burocráticas é que ainda impediram o anúncio desse acordo. A tendência é que ao longo do segundo semestre São Paulo possa tornar oficial essa relação com o empresário, que pretende fazer da base do tricolor a maior base do futebol na América do Sul, superando inclusive o Palmeiras, que se tornou uma máquina de fazer dinheiro a partir de vendas de atletas formados em suas categorias inferiores. Quem quer vender serviço, quem quer vender produto, quem quer fazer negócio, vai atrás, corre atrás e não fica sentado esperando. Ao que parece, São Paulo quer sim fazer negócios com o Marinax. E o Vasco? Quer mesmo vender a SAF? Está aguardando de braços cruzados? Ou de fato está promovendo algumas reuniões com possíveis investidores, hein? Eu quero aqui o seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.